Estamos de volta com o terceiro bloco do Clube da Bola e, como anunciado, é hora do quadro Entrevista Coletiva. Uma alegria que recebemos aqui no quadro Entrevista Coletiva de hoje o nosso convidado especial, técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, atual campeão catarinense da Recopa Catarinense e vai jogar a Série A de 2024 do Campeonato Brasileiro representando o nosso estado. Boa tarde, professor Tencati. Uma alegria te receber. Boa tarde, Mancha. Um prazer enorme estar participando do programa e poder bater um papo com vocês todos aí e falar do nosso futebol catarinense. Que legal. O professor já está acostumado, enfrenta entrevistas coletivas semanalmente. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. Começo, então, em Criciúma, com Renato Semensati. Tencati, primeiro boa tarde, parabéns pelos números, né? São 122 jogos no comando do Criciúma. Mas você sabe que se não ganhar 2 ou 3, não interessa os 122. Brincadeiras à parte, você deu uma entrevista dizendo que o Criciúma tinha acostumado mal o seu torcedor, ganhando bem, jogando bonito, que não seria assim o campeonato todo, e a gente está vendo isso. Olhando para o campeonato, neste momento, qual é o tamanho do favoritismo do Criciúma, se é que ele existe, na sua opinião? Olá, Semensati, boa tarde. Realmente, a gente sabe que nós temos uma responsabilidade por aquilo que o Criciúma construiu, em função de estar na Série A nesse momento, né? Buscou um acesso importante, é o atual campeão estadual, vem de um título de Recopa, começou a temporada muito bem, e tudo aquilo que se espera do Criciúma na temporada. Então, nós somos um dos favoritos, claro que nós temos outras equipes que são candidatas também, né? Então, no entanto, que largamos bem em função desse trabalho, manutenção do trabalho, os atletas que aqui permaneceram, com comissão também. Então, isso, queira ou não, a gente sai um pouquinho na frente. Só que a partir de agora, na minha opinião, a 8ª, a 9ª rodada começa a se igualar, porque as equipes começam a melhorar seus rendimentos em gerais, né? Cada um começa a conhecer a si, e aí a competição começa a igualar. E nós não estamos com toda a força total que a gente pretende, que é para o brasileiro ainda. Mas nós temos essa responsabilidade, essa obrigação de pelo menos estar entre os finalistas, inclusive, né, a primeira meta é estar na final, que é garantir a vaga da Copa do Brasil. E subsequente, brigar por título, né? Então, a gente sabe dessa missão, dessa obrigação, mas nós temos muito mais coisas também que é o brasileiro, mas passa pelo estadual e a gente sabe disso, sabe do tamanho dessa cobrança e dessa responsabilidade. Só pegando até o gancho dos 122 jogos, acredito ali que fazendo uma média, metade deles no Heriberto Wilson, como é que fica a música da charanga na sua mente, na sua cabeça, a charanga que fica à direita dos bancos de reserva ali? Eu fui uma vez, fiquei 15 dias com a música na cabeça. Imagina o professor. Olha, Mancha, não tem como não ficar. Meus filhos mesmo vão para o estádio para acompanhar os jogos e o meu filho fica cantando aqui em casa, minha filha. Então, todos eles decoram. Então, é fantástico, fantástico. Então, realmente, é o 12º jogador nosso em casa ali, com certeza. Legal demais. Próxima pergunta, Iancel, aqui de Florianópolis. Professor Tencati, boa tarde. Primeiro, prazer falar com o senhor. Falando do tempo que o senhor está à frente do Criciúma, a gente viu principalmente na Série B ano passado a questão de poder se adaptar. No Catarinense, também no início de Série B, o senhor começou com o Losango no meio campo, depois, mais no fim, quando o time oscilou, passou o Claudinho para a segunda linha. O quanto esse tempo que você está à frente do Criciúma e também o conhecimento que você já tem dos atletas ajuda nessa automatização dentro daquilo que você pensa do teu modelo de jogo? Boa tarde. Não há dúvida que quando você fica um certo tempo com os atletas, você passa a identificar características importantes deles, né? Então, eu vejo hoje, a gente contrata muito por característica e escala em alguns momentos jogadores pontuais dentro do sistema, do modelo de jogo, com característica. Então, às vezes a gente precisa de um jogador que vai gerar mais amplitude e profundidade, um jogador que tem um jogo mais interno, um jogo mais apoiado, né? Então, essas variações com o Claudinho, principalmente no início da temporada, como terminamos a temporada e tínhamos uma confiança nessa formação, então optamos por iniciar a competição dessa forma, já surtiu efeito, porque o Claudinho se soltou. Inclusive, no planejamento para o brasileiro, pretendo utilizar o Claudinho mais nessa segunda linha, migrando ele, né, já para como se fosse um meia, né, à frente, inclusive como foi com o Paulo Baier aqui no passado, né? O Paulo Baier era origem lateral e depois evoluiu para meia, né? Então o Claudinho tem esse perfil, mas quando necessário também ele faz a lateral direita, como tem feito na ausência do Jonathan, né? E a gente pretende ainda trazer mais um lateral para o brasileiro, mas não há dúvida que essas variações elas só acontecem pelo conhecimento que a gente tem do elenco.
né? E cabe ao treinador também a buscar variações para não ficar omisso, né, naquilo que você precisa obter da sua equipe e tirar o melhor da sua equipe. Legal, a gente está ao vivo com o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati. Próxima pergunta é de Blumenau, com Emerson Luiz. Boa tarde, professor. Tudo passa necessariamente pelo resultado no futebol, o senhor sabe disso. Esse trabalho longevo também foi implantado, o senhor fez história lá no Londrina. Mas como é que, fazendo um comparativo, o professor analisa o momento hoje do futebol brasileiro? O Thiago Kozlowski, agora no Corinthians, com 30 dias, mal saiu do Coritiba, mesmo sendo auxiliar, já caiu. O Mano já foi demitido. É um moedor, realmente, de treinadores o futebol brasileiro. Como é que faz esse comparativo do treinador Tencati há mais de 3 anos dirigindo um time, foi no Londrina, está sendo no Criciúma, e essa mudança tão drástica, tão radical que acontece dos dirigentes demitindo os treinadores? Olha, boa tarde, Marcelo. É uma pena, né, que os clubes ainda fazem isso, não tem convicção, né? Primeiro, não contrata com convicção, essa é a grande verdade, né? Quando uma direção traz um profissional para o clube, ele tem que ter noção daquilo que está contratando para aquilo que vai fazer o trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, se contrata revelia. Então, mais para efeito tampão. E segundo, a impaciência, né? Então, a gente está demonstrado aí, juntamente com o Abel do Palmeiras, como o Vojvoda no Fortaleza, que quando você dá tempo ao treinador, os resultados acontecem, né? Então, o Vojvoda conseguiu uma final sul-americana, né? Tem feito boas campanhas com o Fortaleza, já passou por momentos turbulentos também, o Fortaleza está na zona de rebaixamento, nós aqui passamos, não por zona de rebaixamento, passamos por um momento turbulento, também a direção segurou. Então, eu vejo que a direção tem que ter convicção. Mas quando tem essa convicção, o futebol, os resultados acontecem, né? Isso está à prova aí de 3 clubes hoje no Brasil que tem sido essa referência de longevidade dos seus treinadores e com resultado. Então, eu acredito que é isso e espero que o futebol evolua para isso, né? Então, se os clubes passassem a ter que ter mais responsabilidade, principalmente os dirigentes, com relação a ônus financeiros, eu acredito que isso muda, porque a hora que pesar no bolso vai melhorar e vai contratar pontualmente. Legal, não quero parecer repetitivo, mas eu gosto de dar esse recado, principalmente para a galera de casa. E hoje é carnaval, tem uns aí que já queimaram a largada. Quando o nosso diretor Jardel colocar lado a lado essas duas feras, Cláudio Tencati e Sérgio Badar, o disjuntor pode cair. A internet não segura não, o lance é pesado. Pergunta agora vem de Chapecó com Sérgio Badar. O pesado na foto aí é o professor Cláudio Tencati, né? Prazer em falar com o amigo. Parabéns pela trajetória no Criciúma. Indiscutivelmente, depois que o Tencati chegou, e eu já falei isso outra vez, né? Quando estava no Londrina, ainda várias vezes ventilaram o nome do Tencati aqui em Chapecó, mas nunca evoluiu. E o Criciúma foi lá e contratou, e Cláudio Tencati elevou o patamar do Criciúma. Basta ver os resultados que conquistou recentemente. Mas, Cláudio, eu te faço o seguinte questionamento. O Criciúma tem uma Série A e me parece que também vai ser a tua estreia na Série A de Campeonato Brasileiro. Dá para manter o foco apenas no Campeonato Catarinense ou esse planejamento de vocês? E o Criciúma e o Renato Semenzato têm toda a razão. É o grande favorito para o título estadual esse ano. Mas dá para focar no estadual, focar no título estadual? Ou divide as atenções o fato de logo ali na frente, daqui uns dias, ter uma Série A de Campeonato Brasileiro que a gente sabe vai ser um grande feito também para essa tua trajetória no Criciúma. Divide um pouco as atenções ou dá para, por enquanto, ainda separar as coisas? Boa tarde, Badar. Um prazer falar contigo também. Agradeço as palavras. Olha, não há dúvida que sempre vai existir a fala brasileiro, né? Você está falando do planejamento estadual, sistema de jogo, contratação, o elenco, e você se arremete ao brasileiro. Mas a gente ainda tem puxado muito para o estadual, por isso que eu vejo esse comprometimento dos atletas, e começamos bem a competição por isso, que a gente fez com que os atletas entendessem o seguinte, e o bacana que a CBF fez, na minha opinião, para valorizar os estaduais, foi a questão da Copa do Brasil, né? De você ter que buscar as vagas na Copa do Brasil ou na Copa Santa Catarina, pelas Copas. Então, acabou aquele negócio de ranking. Então, quer dizer, o estadual ele ficou atrativo por isso, porque os clubes, às vezes, eu deixo o estadual, só eu quero o brasileiro, e no ranking eu recupero. Não existe mais. Então, o Criciúma, ele vai brigar e vai focar no estadual e está focado por isso. Porque ele tem essa obrigação e tem esse compromisso com o clube de colocar o clube também na Copa do Brasil de 2025. Né? Então, para que isso aconteça, nós temos que estar nas finais. Então, por isso que o foco nosso é grande ainda no estadual. A gente almeja,
e claro que a gente sabe que passa por esse processo agora, para chegar ao brasileiro. Então a gente tem falado muito isso. O brasileiro é uma sequência, o foco agora é estadual. Mas em algum momento tem ainda o pensamento visando o brasileiro, a gente tenta retomar e aí, traz de volta para o estadual. O estadual que é o importante agora, o foco no estadual. Como vai ser Copa do Brasil daqui a pouco, que vai ser, num momento aí, a mais importante e a gente precisa estar focada nela também. Legal, Cláudio Tencati, técnico do Tigre, ao vivo com a gente. Pergunta agora de Fábio Machado, direto de Florianópolis. Professor, obrigado pela sua participação, parabéns também, né, por esse trabalho longevo, um trabalho de bons resultados. Eu queria que você falasse um pouquinho do campeonato catarinense, né, porque na minha avaliação ele é um campeonato muito peculiar em relação ao Brasil. Nós temos alguns estados aí, né, professor, que a gente já está apontando quem vai ser o finalista. E aqui em Santa Catarina, às vezes, é um pouco difícil, né, você apontar os 2 finalistas. Tem aquele grupo lá de cima da prateleira, com tradição, e tem aquele outro grupo, né, professor, que daquele grupo, geralmente, sempre tem um time que acaba surpreendendo, indo longe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua impressão do campeonato estadual. Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelas palavras também. E o estadual, ele é muito equilibrado, né? O Campeonato Estadual de Santa Catarina, esses dias, numa coletiva também pós-jogo, né? Até me colocaram a respeito disso, porque enfrentamos dificuldades com Barra, com Nação, e todo mundo acha que a gente vai atropelar essas equipes, e eu já disse que isso, esqueça. É uma competição muito equilibrada, né? Então o fato da gente já ter ganhado é importante, e se ganhar com saldo, você tem que soltar rojão. Porque é uma competição muito difícil, muito equilibrada. A gente está olhando os elencos aí das equipes que estão jogando, a gente sabe, camisas tradicionais, clubes campeões, clubes que debutaram no futebol brasileiro da Série A, né? Então é muito equilíbrio e muita rivalidade, né? Então você vai de uma região para outra, tem a sua rivalidade. Então o Criciúma, na sua essência, também tem essa rivalidade com os demais, em função dos títulos, das disputas de títulos, por tudo que já ocorreu aí no passado, né? Então eu vejo que é uma competição fortíssima, bem competitivo. Se a gente pegar, por exemplo, assim, colocando com o Gaúcho, teoricamente 3 equipes, 4 no máximo, né? No Paranaense, as 2 equipes, é a verdade. E aí agora o Operário e o Londrina, que brigam ali para uma quarta, 3 ou 4 equipes, né? São Paulo, aí já equilibra um pouco mais. Rio de Janeiro tem uns grandes ali, mas pegou para os pequenos, a margem dos pequenos chega a isso. E aqui não, né? Aqui a gente sabe que é diferente. Você tem ainda uma média de 8 equipes de tradição de camisa pesada, de camisa tradicional, e ainda consideramos menores de tradição também, né? E aí vai buscar uma história do Marcílio, vai buscar uma história do Ercílio. Tudo clubes que têm história, tem tradição. E quando você traz isso para o estadual, a rivalidade, ela vira essa competição maravilhosa que ela é equilibrada. Se talvez no fator técnico, nesse momento, ela não está exuberante, e aí eu atribuo também o acúmulo de jogos seguidos. Você começar a temporada assim, um atropelo, 6 jogos aí numa sequência de menos de um mês, e agora vamos pegar uma sequência pesada. Então eu tenho certeza que todos os treinadores estão reclamando, não é só eu, né, e outros clubes também, mas é o que a gente tem do calendário, paciência, né? Então por isso que em um dos momentos vai jogar bem e em outros momentos vai ser competitivo, mas é equilibrada e é uma competição extremamente equilibrada. Legal, professor. A gente completou o giro, tem mais um tempinho, estou de olho no cronômetro, não sei se conseguiremos fazer um outro giro, mas vamos com mais uma pergunta de Ansel, aqui de Floripa. Professor, até aproveitando esse gancho da sua última resposta, o Criciúma vem de uma pré-temporada curta e praticamente joga, recupera, tem uma sessão de treino, joga, viaja, joga, recupera, já joga novamente. Principalmente nesse início de temporada, onde as sessões de treinamento se fazem tão importante, o calendário ajuda pouco, né? O que o senhor pensa sobre essa questão também do debate do calendário no futebol brasileiro? Olha, é muito complicado, a gente não treina, né? E quando a gente fala em aprimorar, evoluir a equipe a níveis táticos, a níveis técnicos, né? Você criar variações, você fica mais engessado, né? Então, por quê? Porque você precisa ter o resultado, igual a nós mesmo. Viemos para uma temporada que você precisa ter o resultado, não há dúvida, né? Então, diante do resultado, você tem que escalar aquilo que você tem de melhor no momento. E é o que a gente tem feito. Tentando até repetir equipes, porque não obtivemos no momento daquilo que a gente queria jogadores para que a gente pudesse fazer revezamentos, né? Então optamos por manter um elenco, então vem esses prejuízos. Agora, com a vinda e a disposição de novos jogadores, aí a gente já pensa, a partir do Brusque, numa rotatividade de alguns setores, como já ocorreu com o Marquinhos no último jogo, não jogou, né? A gente segurou ele, então daqui a pouco, quanto o Brusque em casa, também ocorra isso com mais 2 ou 3 atletas.
né? Mas não há dúvida que tem um prejuízo, na minha opinião, tático, técnico e o atrativo da competição, né? Ele devia ter um intervalo maior, mas aí o brasileiro também ele esticou, né, para trás, né? Porque antigamente o brasileiro começava em maio, então o brasileiro veio e invadiu o espaço dos estaduais, né? Então aí diminuiu mais as datas ainda, mas é o que a gente tem para o momento e a gente tem que se virar, né? Então por isso que eu digo, às vezes fica uma competição bonita, jogos bons, e às vezes não, né? A gente viu aí mesmo a Recopa entre São Paulo e Palmeiras, né? Não foi um grande jogo, né? Então a gente viu que não foi um jogo de uma essência de uma final, assim, um belíssimo jogo, né? Mas é o que tem para o momento. Então às vezes a gente sofre e a gente atribui muito essa questão do calendário. Legal, a gente fecha então com mais uma pergunta de Blumenau com Emerson Luiz. Tencate, eu gosto muito de história, de biografia e até chegar a esse técnico vitorioso, a esse técnico de destaque, qual foi a sua trajetória no mundo da bola? Mas eu comecei na base do Cianorte, né, como treinador. Eu comecei como preparador físico, primeiro em 97, e depois fui migrando para a área técnica, aí técnico do sub-20, auxiliar técnico. Lá tive o prazer de trabalhar com Caio Júnior no Cianorte, depois Wilson Kleina, né? Então treinadores assim que migraram para o futebol brasileiro, o Caio mesmo que se tornou um grande nome no futebol brasileiro. E depois dali do Cianorte eu fui para Paranavaí, para o interior, depois Irati, do Irati conheci o Sérgio Malucelli e fui para Londrina. E do Londrina fiquei 7 anos, e depois do Londrina começamos a rodar, né? Atlético Goianiense, Vitória, Brasil de Pelotas, até chegar ao Criciúma aqui. Então é a sequência nossa. Tentei ser jogador de futebol, isso que eu já falo, tentei, mas não deu para mim, então eu migrei para a área técnica, então só joguei na base de futebol, mas me deu também pelo menos uma visão de estar envolvido e saber pelo menos passar alguma coisa importante para os atletas hoje em dia, a nível técnico e tático. Professor Cláudio Tencati, agradecer demais a participação, a simpatia e a disponibilidade, né? Essa mudança da data do jogo proporcionou a sua participação hoje. Desejar sucesso na sequência de 2024 e esperamos tê-lo mais vezes aqui no Clube da Bola em outros programas. Será um prazer e agradeço a todos, um grande abraço aí e boa competição para nós, para a reta final aí, para todos nós. Um grande trabalho a todos. Valeu, conversamos com Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, atual líder do Catarinense, atual campeão catarinense, campeão da Recopa. Pode carimbar que a resenha foi muito boa. Aliás, nós temos um analista para a entrevista, Fábio Machado. Gostei, respondeu as perguntas, às vezes não esticou demais, né? Muito prático na TV, é importante isso na televisão, diferente do rádio, diferente no jornal impresso, onde você tem mais tempo para trabalhar uma resposta. Ele foi bem direto. Não, foi resposta bem direta, uma entrevista muito legal, né? Uma entrevista bem interessante, assim, digamos, um novo treinador, né? Dessa nova geração aí, muito legal. Eu só ia perguntar sobre o banquinho, se ele gostou do banco lá do novo ônibus do Criciúma, né? Se ele gostou. Será que já viajaram? Citar o nome dele, ninguém pode sentar naquele banco ali que ele vai brigar, mas enfim. Muito legal a entrevista. Carimba. Deve viajar, embarcar no ônibus amanhã. Será que é a estreia do ônibus? Vindo para Floripa? Já estão vindo para Floripa. Ó, time do Avaí, a partir das mudanças do Barroca, se desmonta. Falta o time ter a malandragem do futebol para administrar o resultado. Mensagem do Peterson. O Avaí ganhou destaque aqui, ó. Boa tarde a todos do Clube da Bola. Eu tenho a resposta para arrumar o Avaí no segundo tempo. É só contratar outro técnico. Fica o Barroca no primeiro tempo e um substituto para o segundo tempo. Tá brincando aqui o José. E para terminar, o Júnior coloca assim, o time do Avaí não inspira confiança. Realmente é uma equipe desequilibrada, onde a defesa demonstra muita insegurança. A análise do Júnior, torcedor do Leão. A gente vai para o intervalo e volta para falar um pouquinho do Campeonato Paulista e também com as considerações finais do Clube da Bola de hoje. É rapidinho.